Então, quando você tem essa planilha aqui estruturada, você consegue entender a capacidade de rentabilidade deles e você consegue apresentar um resultado melhor. Você utiliza markup fixo no seu negócio? De alguma forma, você trabalha com markup com 1,3 do valor de compra, 350% do custo da mercadoria, 2 vezes o valor do custo da mercadoria mais frete. Se você trabalha assim, ou foi recomendado trabalhar assim por alguma consultoria ou pelo seu financeiro, eu sinto lhe informar. Você corre grandes riscos de estar tomando prejuízo. O markup ele é uma ferramenta que ele visa facilitar, após o cálculo do custo e de precificação, a marcação dos produtos. Ou seja, você já tem a precificação estudada, já sabe aquilo que te dá margem. A partir daquilo ali, você define. Com este valor, eu consigo gerar resultado. Já estudei a média dos meus produtos, já estudei o mercado, eu posso definir um markup só para marcação. Porém, estudo de precificação é recorrente. Tem que acontecer mês após mês, para você entendendo o seu negócio. E é um pouco disso que eu quero trazer aqui no canal hoje. Eu já mostrei uma tabela de precificação aqui, uma tabela muito bem estruturada, que te dá um norte muito bom na hora de precificar um produto, mas eu estava conversando com outro cliente apresentando essa planilha, um cliente que tem um markup ali que passa da casa dos 180%, ou seja, ele compra por 100 e vende por 180. Porém, quando eu comecei a mostrar essa planilha para ele, ele se assustou. Ele se assustou porque eu consegui, através da planilha e matematicamente falando, que se ele tivesse um markup de 3,5, dependendo do cenário, ele não teria mais do que 10% de lucro. Ou seja, eu compro o produto por 100, vendo por 350 e corro o risco de ter R$35 só de lucro. Então, a ideia desse vídeo aqui é mostrar para vocês de forma clara e estruturada qual é a realidade da precificação de um produto numa empresa. E por quê? Muitas das vezes as pessoas erram na precificação, como nesse caso que eu comentei com vocês, onde eu apresentei uma planilha e provei, matematicamente falando, que um markup de 3,5 vezes o custo do produto não traria uma rentabilidade absurda. Para mostrar isso, eu tive que apresentar a tabela, mostrar números, e é o que eu quero fazer com vocês aqui hoje no canal. Vocês já viram a planilha? Como montar, como precificar, você pode achar todo o material lá, mas aqui eu vou te mostrar na prática como apresentar, como que eu faço e os impactos que uma planilha dessa pode trazer na gestão de uma companhia, na gestão de uma empresa. O que acontece? O que eu quero apresentar aqui nesse canal, nesse cálculo, é o seguinte. Aqui eu coloquei um produto em que eu comprei ele por R$100, com R$25 de frete. Ou seja, um custo efetivo ali de R$125. Seu lucro real, estou querendo entender melhor a minha precificação. A primeira coisa que eu preciso fazer apontar o custo da mercadoria. Aqui eu consegui apontar, aqui eu tenho 18% de crédito na entrada, que vai reduzir o meu custo, 1,65 de PIS, 7,60 de COFINS. Custo do produto final, R$ 97,75. Qual é o ICMS sobre faturamento nessa operação? 18%. PIS e COFINS, 1,65, 7,60. O que eu tenho de imposto sobre resultado, não é sobre faturamento. Comissão, por exemplo, despesas variáveis. Vamos colocar que eu tenha 2% de comissão e minha despesa financeira seja 2%, informando esses dados aqui. Despesas fixas, vamos colocar que eu tenho 10% de despesa fixa, que não é tão alto. Despesa administrativa, vamos colocar que é um pouco menor, 5%. E eu quero um lucro de 10%. Ou seja, por quanto que eu tenho que vender um produto que ele custou R$125 líquido, de forma que ele consiga gerar para mim a capacidade de pagar os impostos que eu ainda tenho que faturar, a capacidade de pagar os impostos sobre resultado, a capacidade de pagar as minhas despesas variáveis e minhas despesas financeiras, manter a minha folha operacional e administrativa, considerando a folha operacional aqui bem baixa, né, de 10%. Vamos ter que colocar 20% aqui, e uma folha administrativa de 10%. E eu só espero um lucro de 10%, eu não quero reinvestir meu negócio, o que é uma loucura. Diante desse cenário aqui, a gente pensaria, talvez 2,8, 1,9 daria essa capacidade. Mas se liga no cálculo. Segundo a planilha, para eu poder chegar em 20% de lucro nesse cenário, eu teria que comprar um produto por R$125 e vender ele por 381. Um markup de praticamente 3,82 sobre o custo da mercadoria. ICMS, 18% sobre esse valor. PIS, 1,65, COFINS, R$29. Só aqui na carga tributária eu já deixo praticamente R$104 aqui como despesa ou tributação na minha operação. Depois eu tenho a receita líquida, que me sobra R$277, e eu tenho que pagar comissão, ou seja, uma comissão de 2% sobre 380 mil, despesas financeiras aqui de 2%, e o custo da mercadoria, que é o que está aqui em cima. Me sobram R$164 agora. Já começou a apertar. Eu tenho uma despesa operacional e administrativa, que vai, vamos colocar aqui na casa de R$114, meu lucro antes dos impostos, R$50. IR, contribuição social, resultado, o mesmo que eu falei aqui, 10%, né, porque já é cálculo. Ah, Carlos, mas eu quero colocar mais 10% aqui de investimento. Já começa a ficar inviável.
O produto tem que ser vendido por R$780. Não é qualquer produto que você pode fazer isso. Então, quando você tem essa planilha aqui estruturada, você consegue ir entendendo a característica dos produtos, você consegue entender a capacidade de rentabilidade deles e você consegue apresentar um resultado melhor para o cliente ou para o planejamento ou para o comercial a partir de uma planilha bem estruturada. E aqui, num cenário desse, eu não poderia indicar ao cliente que ele vendesse R$786 o produto. A gente começa a reduzir. Então, por exemplo, a minha custo operacional, ele tem que ficar no máximo de 10%. Administrativo, no máximo de 8%. Eu espero um lucro de 10%, mas eu só vou reinvestir 5%. Agora, eu tenho que vender o produto por R$115, porque ele já me trata a tributação, gera receita líquida, trata comissão, despesas financeiras e custo do produto, gera minha margem de contribuição, IR contribuição social, depois resultado do exercício e aquilo que eu tinha de lucro esperado e investimento também esperado. E eu já começo aqui a gerar um certo caixa, uma certa capacidade de investimento. No final eu estou 0 a 0. Eu gero um lucro, mas ele vai para o sócio imediatamente. Não é uma empresa que vai se fortalecer muito em caixa nesse cenário. Mas se olhando para cá, eu estou com um produto que custou R$125 com frete, custo efetivo 9,75 e eu vou ter que, nesse caso, vender esse produto por R$315,19. O mesmo produto que me custou R$97,75. Então, aqui eu consegui alcançar o lucro esperado e o investimento que eu esperava fazer. E me sobrou 0. Ou seja, com R$315 de um produto que custou R$97, custo efetivo, eu tenho que aplicar um markup de 3,15 para me manter no jogo. Não é para ter um lucro grande. É para me manter no jogo. Se eu quiser ter um lucro de 20%, eu já tenho um markup de 5,47. Então, ter uma planilha dessa em mãos é extremamente importante para o seu dia a dia. Para você conseguir começar a planejar melhor o custo do produto, é importante para que você avalie no momento de compra, avalie no planejamento estratégico, para que fique tangível a estruturação de custo que você tem. Ah, Carlos, mas toda empresa tem que ter um custo tão alto? Não. Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele trabalha isso aqui da seguinte forma. Meu lucro operacional, eu quero 2%. Não, minha despesa operacional, 2%. Minha despesa administrativa, 2%. O lucro que eu espero é 5%. E nesse momento, eu não vou reinvestir nada. 170 de markup. Se você vier aqui e falar que vai ter um reinvestimento de 5%, você tem um markup de R$189, gerando lucro e gerando o resultado de caixa. E é claro que aí você pode ir tentando melhorar isso, aumentando o volume. Mas a ideia principal é mostrar isso aqui, que você tem a capacidade de gerar resultado de forma estratégica, se você conseguir apertar algumas margens, ou ter um produto de alto volume, e também trazer para vocês a complexidade da precificação, que não é tão simples assim precificar, porque você pode correr o risco de tomar prejuízo num produto, colocando um markup altíssimo. Pessoal, esse vídeo ele era mais curto, eu vou ficando por aqui, só para vocês terem uma noção aí de uma precificação, entender uma tabela de forma mais consistente, e a partir disso aqui, a partir dessa tabela, a partir desse entendimento, você pode voltar no vídeo de precificação, pegar o material, para que você possa fazer sua própria planilha, utilizar a nossa da melhor forma possível. Eu agradeço todo mundo que ficou até aqui. Se você gostou, dá o like, marca o sininho e se inscreve no canal para você receber notificações. Se você quiser saber um pouco mais do nosso dia a dia como consultores, você pode acompanhar a gente também nas redes sociais. Carlos Pires, Projetado e Resultado em Foco em todas as redes. Lá são conteúdos curtos, mais dinâmicos, e aqui são conteúdos mais estruturados e mais robustos. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.